Muito bem, nós estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical do dia 11 de outubro de 2020, exatamente às 9 horas e 40 minutos. Você é muito bem-vindo, é um privilégio ter você aqui conosco para estudarmos a preciosa, rica, infalível Palavra de Deus. O texto que eu quero compartilhar com você hoje é Neemias capítulo 1, mas eu quero dar uma análise um pouquinho mais abrangente, além do capítulo 1, porque quero tratar de um assunto com você extremamente oportuno no momento em que o Brasil vive, às vésperas praticamente de uma eleição municipal, onde elegeremos prefeitos e vereadores em todo o território nacional. Então, eu quero ler a parte desse capítulo 1 até o versículo 4, mas depois tecer algumas considerações em todo o livro. Então, peço a sua gentileza de pegar a sua Bíblia comigo, onde você estiver, para acompanhar conosco o raciocínio desta passagem. Está escrito o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu gostaria de conversar um pouco com você, então, sobre o cristão e a política. Nós estamos, como disse, diante de um cenário muito importante no Brasil, que é a eleição de prefeitos e vereadores. É a eleição com maior capilaridade em toda a nação, de certa forma, a mais importante para o crescimento da nossa nação. E é muito comum nós ouvirmos que um cristão jamais deveria entrar na política, porque todo aquele que entra na política se corrompe, todo aquele que entra na política acaba perdendo seus valores e se miscuindo em esquemas perigosos, e então nós não deveríamos laborar nesta seara, mas deveríamos entregar esta questão para outrem, que não os cristãos. Me permita discordar frontalmente desse pensamento. Política é a arte de bem governar. Nós somos um ser eminentemente político. Não adianta você achar que, ignorando os fatos ou se afastando da vida política, ou entregando os destinos políticos da nação para aqueles que não são cristãos, que nós estaríamos tomando uma decisão sensata, balizada nas diretrizes da palavra de Deus. É claro que para entrar na política, penso, nós deveríamos ter pelo menos 3 predicados, 3 características. A primeira delas: o político precisa ter vocação. É um chamado, é uma vocação. E os reformadores entenderam que a política é uma sacrossanta vocação. Quem entra na vida pública abraça uma sacrossanta vocação. Como é que você descobre a sua vocação? Primeiro, por um pendor natural. É aquilo que você sente fortemente dentro de você, como que algemas invisíveis, como que mesmo tendo muitas outras portas abertas, você só enxerga aquela porta e por ela você entra. Este chamado interno
precisa ter confirmação externa. Não adianta só eu achar que sou vocacionado para fazer algo e ninguém que convive comigo pensa a mesma coisa. Então, o vocacionado, ele tem uma confirmação da sua vocação pelo testemunho externo, além do testemunho interno. Mas também uma vocação pode advir de uma necessidade à sua volta. Vejam vocês que Neemias é um homem que tem coragem de fazer perguntas. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, vivia numa situação de muito conforto na cidadela de Suzã. Ele tinha acesso ao rei diariamente, porque ele provava a comida e a bebida do rei antes que esse as recebesse, na sua presença, inclusive, e, portanto, esse homem tinha, de certa forma, uma posição de muita honra, de muita nobreza e de muito destaque no Império Medo-Persa. E quando ele recebe a visita de alguns filhos de Jerusalém, de Judá, inclusive seu irmão Anani, ele pergunta como é que estavam aqueles que escaparam do exílio babilônico, que ficaram em Jerusalém. E a resposta que ele recebeu: não, eles estão em grande miséria e desprezo. Os muros estão quebrados, as portas estão queimadas a fogo. A informação que ele recebe torna-o responsável para a solução daquele problema. Então, muitas vezes, pessoas foram chamadas para algo, para uma grande missão, simplesmente pelo fato de terem coragem de fazer pergunta e de receberem uma resposta, informando-os de que havia uma grande necessidade, e elas então se sentem responsáveis diante de Deus para trazerem resposta àquele problema que lhes foram ou que lhes foi trazido. Então, Neemias recebe o seu chamado para ser governador de Jerusalém a partir desta informação, de uma pergunta que fez da situação em que estava a cidade de Jerusalém. O segundo predicado que eu entendo fundamental para alguém que vai entrar na vida pública, não só a vocação, mas também preparo intelectual. Aqueles que entram na política sem preparo intelectual vão ser inocentes úteis, vão ser massa de manobra, numa linguagem bem brasileira, vão comer na mão dos outros. Então não basta a pessoa querer ser candidato, não basta a pessoa se lançar candidato. A pergunta é: esta pessoa foi preparada para isso? Tem vocação para isso? Tem preparo intelectual? Para chegar lá e influenciar? Ser um farol? Ser uma voz? Dar direção? Porque aquele que governa, aquele que legisla, à luz da palavra de Deus, ele tem duas missões. Primeiro, fazer o bem. Segundo, coibir o mal, seja na criação de leis, seja impedindo que leis perversas sejam criadas, ou administrando como gestor os recursos públicos para o benefício da sociedade. Então, alguém que não tem preparo intelectual vai ter muita dificuldade de cumprir com eficiência este chamado, esta vocação. Terceiro lugar, terceira marca de uma pessoa que entra na vida pública precisa ter é uma ética granítica, valores absolutos e inegociáveis. Gente que não se rende à pressão do poder nem à sedução do lucro fácil. Gente que não se corrompe. Gente que não usurpa ou saqueia o erário público, que não enfia a mão gananciosamente no dinheiro que deve ser destinado a atender às necessidades do povo e promover o progresso da nação. Então, muitos políticos chamados evangélicos têm dado escândalos. Por quê? Porque mesmo talvez tendo um bom preparo intelectual, ou mesmo até tendo vocação, se capitularam, se renderam ao esquema de corrupção, se envolveram com propinas, se envolveram com esse jogo do poder que desvia recursos públicos que devem atender às necessidades da população para vantagens pessoais, para se locupletarem. E quando um político se corrompe, ele é perverso demais.
perverso demais, porque tantas vezes desvia recursos que poderiam salvar vidas lá na ponta. Uma criança que morre na porta de um hospital sem atendimento, uma pessoa idosa que não consegue marcar uma cirurgia, a não ser com um ano, quando a cirurgia chega a data de fazer, a pessoa já faleceu, ou as nossas estradas, em grande parte do Brasil, sucateadas, e tantos acidentes, porque o dinheiro que deveria ser levado para atender aquela necessidade é desviado para contas bancárias nababescas, em paraísos fiscais. Então nós precisamos nos atentar para esse fato. Quem entra na vida pública precisa ter vocação, preparo e ética granítica, que não se conforma com os esquemas de corrupção tão presentes, sordidamente presentes na nação brasileira. Pois bem, vamos olhar agora este cenário com Neemias, porque quando você abre as Escrituras, você tem gente de Deus envolvida com a vida pública. E eu gostaria de citar alguns. O José do Egito, por exemplo, ele foi um gestor de alta grandeza. É claro que inteligência dada por Deus, para numa hora de uma crise mundial, ele pudesse salvar não só aquela nação, poderoso Império Egípcio, como também a família patriarcal que daria origem, traria ao mundo o Messias, a sua própria família. Então ele foi um grande gestor, ele foi um homem que administrou com sabedoria, com presteza, com firmeza, mas com doçura e misericórdia ao mesmo tempo. Você pega, por exemplo, a história de um homem como Davi, que é arrancado de trás da manada para ser rei de Israel e o mais destacado deles, para consolidar o reino, para estabelecer uma capital, Jerusalém, para estabelecer a unidade daquele reino. Você pega o exemplo de Neemias, que foi governador de Jerusalém, uma cidade que estava assolada há 142 anos. Isso porque o cativeiro babilônico aconteceu no ano 586 a.C. E Neemias entra em cena no ano 444 a.C., portanto, há 142 anos, a cidade estava cheia de escombros, pedras reviradas, portas queimadas, o povo empobrecido, embargos políticos, e ao redor inimigos conspirando para que a cidade não fosse reconstruída. E aquilo que se imaginava impossível, Neemias, por causa do seu chamado, da sua vocação, da bênção de Deus, da sua destreza intelectual, da sua capacidade gerencial, da sua gestão por excelente, ele consegue resolver aquele problema num tempo recorde de 52 dias. Então, vejam vocês que nós precisamos de políticos com esta estirpe, deste jaez, com estas marcas, como foi o Neemias, como foi depois, nesse mesmo, aliás, um período anterior, Daniel, que foi maior do que 2 impérios mundiais, Império Babilônico e Império Medo-Persa. Como nós precisamos de gente vocacionada, e a igreja cristã precisa identificar pessoas com este perfil, com esta vocação, treiná-los, orientá-los, para quê? Para que eles sejam políticos não para trabalhar fisiologicamente para aquela comunidade que os elegeu, mas gente que tem uma visão mais ampla, republicana, gente que tem uma visão mais plena do que é o país, do que é a nação, das necessidades da sua nação, ou no caso aqui, nessa eleição particular de prefeitos e vereadores, do seu município. Não é gente que diz, não, eu quero entrar na política para servir, ao contrário, é gente que já serve a comunidade e agora quer então continuar servindo com legitimidade. Não é discurso, é exemplo, é prática. Bom, Neemias se apresenta com credenciais para ser governador de Jerusalém, e a primeira coisa que eu chamo a sua atenção é a capacidade de fazer perguntas.
Fazer perguntas é algo arriscado e muito perigoso. Porque quando você pergunta como vai, você precisa ter disposição de ouvir a resposta. E se você ouvir a resposta, na resposta tiver uma grande necessidade, quem sabe Deus está levantando você para atender aquela necessidade. Foi o que aconteceu com Neemias. Ele vivia confortavelmente no luxo, na cidadela de Suzã, dentro do palácio, servindo ao rei, com as mãos sem calos, com os pés protegidos, sem qualquer risco. E de repente uma necessidade gritante a mais de 1000 quilômetros de onde ele estava, mexeu com a vida dele, mudou a história dele, mudou a agenda dele. E por isso hoje você e eu conhecemos quem foi Neemias. De certa forma ele sai do anonimato do luxo para o estrelato das lutas, para servir ao seu povo, para restaurar a cidade do sepulcro de seus pais. Quando ele pergunta, é alguém que quer saber como é que as pessoas estão, que quer ter informação de como as pessoas estão vivendo, lá no vale da sua dor, lá distante de nós, às vezes esquecidos, abandonados, rendidos a uma grande miséria e pobreza e desprezo. Um político com vocação é alguém que tem coragem de querer saber como é que o povo está vivendo, as pessoas estão vivendo, e ele se importa com isso. Não estou falando de discurso eleitoreiro, eu não estou falando de populismo, que faz um discurso bonito em favor do povo, mas quer servir-se do povo, em vez de servir ao povo. Assim não foi Neemias. Segundo lugar, Neemias foi um político de qualidades excelentes, porque ele foi capaz de diagnosticar os verdadeiros problemas que afligiam o seu povo. Quando Anani disse para ele que os muros estavam quebrados da cidade, significava o seguinte: olha, Jerusalém não tem segurança pública. Naquela época não tinha todo o aparato que nós temos hoje de proteção, de cuidado, né, de um policiamento que guarnece a cidade, que protege os cidadãos da cidade. Por isso as cidades eram amuralhadas. Nessas muralhas tinham torres, nessas torres ficavam sentinelas, vigias. Então, quando o inimigo vinha para atacar aquela cidade, esses sentinelas tocavam a trombeta avisando: olha, tem perigo à vista, e o povo podia então se preparar e fazer resistência, ou então tomar as devidas providências para que não fossem apanhados de surpresa. Talvez hoje a maior preocupação do brasileiro é segurança pública. Temos medo de sair de casa. Assalto, sequestro, roubos, bala perdida. Temos medo. Os cidadãos estão, de certa forma, trancados dentro de casa, a 7 chaves, com cadeados e com cercas elétricas, enquanto os marginais estão soltos. Precisamos de segurança pública, e Neemias entende isso mexe com ele. Quando Anani informou que as portas estavam queimadas a fogo, isso significava algo muito mais do que apenas portas de entrada e saída, mas significava que os juízes julgavam as causas do povo nas portas da cidade. Isso significa que não apenas não havia segurança pública em Jerusalém, mas o serviço, o trabalho, o ministério do poder judiciário, do julgamento das causas do povo estava falido. Pior do que não ter segurança é não ter a quem recorrer. É saber que o inocente é atacado e ele não tem vez, ele não tem voz, ele não tem leis, e ele não tem quem os defenda. A pior situação é esta, é quando o poder judiciário ou inexiste ou está corrompido. Quando o inocente é tido como culpado, quando o culpado é tido como inocente. Quando a população oprimida não tem esperança porque não tem a quem recorrer, e se recorre, tem certeza de que as suas causas não serão defendidas. Porque tantas vezes esquemas de corrupção estão aí também se infiltrando e levedando todo o poder judiciário.
Então Neemias está abalado com esta informação de que o povo estava sem segurança e sem a quem recorrer diante da insegurança. Mas Neemias é informado também que o povo estava em grande miséria. Isso significa que o povo estava em grande pobreza. Nós somos um país muito rico. Nós somos uma das grandes economias do mundo. Mas nós também somos um dos países com uma das mais perversas distribuição de renda do mundo. Recentemente, a revista Forbes nominou os 100 maiores bilionários do Brasil. Tem bem mais do que isso, bem mais do que 100. Mas nós vivemos também num país onde pessoas morrem de fome, onde pessoas moram em casebres com esgoto a céu aberto, sem qualquer dignidade de uma residência que possa trazer segurança, saúde, proteção para aquela família. Então, o sofrimento do povo precisa mexer com o coração daqueles que abraçam a vida pública, precisam mexer com o coração da igreja. Eu não posso fazer como aquele sacerdote e levita que vendo alguém caído, ferido, sangrando, vai embora, esquece. A igreja precisa ter esse sentimento de compaixão. Quem abraça a vida pública precisa ter esse sentimento de compaixão. As pessoas que estão na miséria, talvez passando necessidade, talvez com carências de toda ordem, de comida, de habitação, de vestuário, de remédios, de cuidados médicos, de educação. Então isso mexeu com Neemias. Mas em quarto lugar, Neemias foi informado que o povo estava não só em grande miséria, mas também vivendo um grande desprezo. E eu quero dizer para você que desprezo é pior do que a pobreza. Porque quando diz que estava em grande desprezo, quer dizer, ninguém se importa. Ninguém se importa. O povo está lá vivendo amargamente a miséria, a escassez, mas ninguém se importa. Ninguém olha. Ninguém se interessa. Então, foi este cenário que fez com que Neemias entendesse o seu chamado. Qual foi o resultado disso? Diz a Bíblia no versículo de número 4, que quando ele escuta isso, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias poderia ter escutado esse relatório, e dizer, bom, esse povo está a mais de 1000 quilômetros, eu tenho um trabalho seguro, eu tenho um emprego seguro, eu vivo dentro do palácio, eu posso provar o vinho do rei, eu posso provar a comida do rei, eu jamais poderia perder esse status, esse emprego, essa posição de honra. Deixa para lá, esquece, quem sabe alguém um dia se lembre deles, se levante para cuidar deles, resolva o problema deles. Eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso, eu tenho outra missão, eu tenho outro compromisso, eu vivo no meu conforto, eu não posso abrir mão disso, eu preciso dar futuro para minha família. Neemias talvez pudesse ter muitas desculpas. Quanta gente hoje, aqui no Brasil, que faz discursos populistas, de amor ao povo, de interesse pelo povo, e é capaz de gastar 10, 15, R$1.000 numa garrafa de vinho, num jantar, enquanto o povo que o elegeu, muita gente passando necessidade. Neemias não era desse tipo de político. Neemias não tinha essa estirpe. Neemias não tinha um discurso populista e uma prática de vida nababesca. Não, absolutamente não. Então diz o verso 4, que ele se assentou e chorou, e lamentou por alguns dias, e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias mostra para nós aqui que ele era um homem que tinha trânsito horizontalmente, mas ele tinha também conexão vertical com o Deus dos céus.
Um homem público precisa compreender que nós só governamos debaixo do governo de Deus, que o soberano do universo é Deus, que aquele que está no trono é Deus, que aquele que dirige a história é Deus, que aquele que tem o coração do rei nas suas mãos é Deus, e que ele então precisa buscar a Deus em oração e jejum. É por isso que a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação que tem governantes e legisladores e juízes tementes a Deus. Feliz é a nação que tem gente que governa pautada pelos princípios e preceitos de Deus. Temos que entender isso. O apóstolo Paulo, tratando deste assunto lá em Romanos capítulo 13, ele diz que as autoridades constituídas são ministros de Deus, diáconos de Deus, para a prática do bem e para a coibição do mal. Então, nós precisamos de pensar naqueles candidatos que vão receber o nosso voto, de gente que tenha vocação, tenha preparo, tenha ética, que se importem com o povo e que conheçam a intimidade de Deus, que recorram a Deus para que Deus os oriente naquilo que precisam fazer. Tenham sabedoria de Deus. Hoje temos escutado demais no Brasil, não, o Estado é laico, quase que dizendo que o Estado é ateu. Não, o Estado é laico, o povo que está no Estado não, o povo tem a sua fé. Nós cremos no nosso Deus, o Deus dos céus, o Deus dos céus, o Deus que está no trono, o Deus que dirige as nações, o Deus que levanta reis e destrona reis, o Deus que levanta reinos e abate reinos, o Deus que dá vida, o Deus que tira a vida, o Deus que coloca no trono e tira do trono. Precisamos de gente temente a Deus. Temente a Deus, que conheça a intimidade de Deus, não apenas de verbo, de palavra, mas gente que conheça a Deus de verdade e de fato, que tenha intimidade com Deus, que recorra a Deus para que Deus dê orientação para as grandes decisões que implicam a vida do povo. Pois bem, mas deixa eu lhes dar uma outra dica importante. Neemias é um político que tem habilidade de contatos. Governar é impossível sem fazer alianças, é claro, ninguém governa sozinho. Neemias sabia que não podia se lançar como alguém para restaurar a cidade de Jerusalém sem o apoio do rei Artaxerxes, sem sustento financeiro, sem provisão, sem proteção para fazer a viagem, sem ter garantias de que chegaria lá e por trás dele estaria todo o aparato do governo, do reino, de Artaxerxes. Então, quando ele vai levar o vinho para o rei, o semblante dele está triste. Nunca estivera antes. E aquela tristeza era pedagógica. Aquele semblante abatido era proposital. Porque isso deveria provocar uma pergunta ao rei: ô Neemias, o que está acontecendo com você? Você nunca entrou aqui triste? Você nunca entrou aqui abatido? O que aconteceu? E nesse momento então, é que ele ora a Deus e Deus lhe dá a sabedoria. Não para falar de Jerusalém, porque a ideia que ele tinha, por causa dos inimigos que conspiravam à volta, é que aqueles judeus eram rebeldes, estavam lá para fazer rebelião, estavam esquecidos, a obra parada. E a resposta dele é magnífica. Veja você o que ele respondeu: viva o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto, se a cidade, onde estão os sepulcros de meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Ele não fala o nome da cidade de Jerusalém estrategicamente, sabiamente. Ele só retrata que essa cidade é a cidade onde estão os sepulcros de seus pais. E é desta forma que o rei perguntou: que me pedes agora? Então, ele tem esta habilidade, ele tem esta sabedoria para conversar. Quando ele fala, ele não fecha portas, ele abre portas.
ele não tropeça na sua língua. Seu discurso é extremamente cirúrgico, porque ele tem um propósito, alcançar o favor do rei. E então, diante destas informações, o rei dá a ele a oportunidade de ir a Jerusalém, dá recursos para ele ir para Jerusalém, dá escolta para ele ir a Jerusalém, dá autorização para as matas, onde ele pudesse tirar madeira nobre para reconstruir as portas de Jerusalém. Então ele tem habilidade para conversar, para fazer corretas alianças, não alianças perversas, não aliança com o mal, não aliança para se corromper, mas alianças para atingir os seus objetivos, que era socorrer a cidade de Jerusalém e restaurá-la. Mas ainda, Neemias, ao chegar em Jerusalém, ele tem a sabedoria de não falar nada para ninguém. Ele primeiro precisa ter o diagnóstico nas mãos. Primeiro é preciso avaliar. Responder sem ouvir é estultícia. Agir sem conhecer é tolice. Então ele investiga primeiro. Ele examina primeiro. Ele percorre a cidade cheia de escombros primeiro. Depois que ele tem todos os dados nas suas mãos, o diagnóstico nas suas mãos, então ele reúne a liderança, os nobres da cidade, e os desafia. Mexe com a hombridade deles, com o brio deles. E desta maneira, ele então já tem condições de mostrar o que Deus fizera, como ele está aqui em Jerusalém, para uma missão específica, e ele logra êxito com homens que estavam completamente desacreditados da possibilidade da restauração de Jerusalém. O líder tem visão, o líder influencia, o líder chama gente e gente abraça uma causa por causa da sua liderança. Outra coisa fundamental em Neemias, como um gestor público, capítulo 3 diz isso, é que ele colocou cada pessoa no lugar certo e mobilizou todas as pessoas possíveis para abraçarem a obra. Ele como governador, o sumo sacerdote, os perfumistas, as mulheres, gente de perto, gente de longe. Quando foi para a construção do muro, colocou gente que morava perto. Você vai trabalhar perto da sua casa, você vai economizar tempo, você não vai ter que se deslocar. Se surgir um problema, você está perto da sua família para assisti-la. Tudo isso é estratégia. Todo mundo trabalhando, todo mundo junto, com o mesmo alvo, com o mesmo propósito, com a mesma motivação. Isso é liderança, isso é estratégia, isso é gestão, vocação, para administrar. Mas ainda, Neemias mostra para nós como se lida com sabedoria com os inimigos, porque preste bem atenção, num mundo onde a corrupção está instalada, porque a corrupção está instalada no coração, é preciso ter muita sabedoria, habilidade e firmeza para lidar com as pressões, porque tem muita gente que não tem interesse que a coisa dê certo, tem que torce contra. É o que nós vemos na política brasileira, tem gente que torce para dar errado. Eles não amam a nação, eles não amam o povo, eles amam o poder, eles amam a sua posição. Então Neemias enfrentou vários inimigos, os samaritanos estavam ali, os arábios estavam ali, e eles então começaram a dizer, não, eles não vão conseguir, não, esse muro que estão levantando aí é uma muretazinha muito fajuta, se passou uma raposa derruba. Depois que o mundo perceberam que a obra estava avançando e crescendo, eles começaram a espalhar boataria. Olha, eles vão atacar, o inimigo vai atacar, e você sabe que se você está desestabilizado emocionalmente, você não produz.
Quando perceberam que não tinha mais jeito mesmo, eles chamaram Neemias para sentar à mesa. Não, vamos fazer aliança aqui, vem cá, vamos conversar. Neemias, não, estou fazendo uma grande obra, não posso descer não. Alianças se faz com gente que tem motivação boa, propósito santo, que ama Deus e que ama o povo. Fazer alianças com perversos, com ímpios, que têm outras motivações perversas, é um perigo. Mas quando perceberam que não tinha jeito de derrubar Neemias por causa da sua ética, da sua postura moral granítica, eles tentaram Neemias ultimamente, uma questão religiosa. Olha, o inimigo vai te atacar, eles vão te matar, fuja para o templo, vão para lá, lá é lugar seguro. Neemias, não, homem como eu teme não. Primeiro, eu não sou sacerdote. Se eu for lá para o templo esconder lá, aí sim eu vou cometer um crime. Aí sim vou ter motivos reais para me atacar. E Neemias teve essa capacidade de discernimento para enfrentar os inimigos, os opositores. Não caindo na lábia deles, não caindo na ameaça deles, não caindo nos laços que eles armaram para ele. Mas finalmente, Neemias teve a coragem de enfrentar não só os inimigos de fora, mas os conspiradores de dentro. Porque mesmo naquele cenário, havia algumas pessoas aproveitando-se, alguns nobres, aproveitando-se da miséria dos pobres, e quando não tinha mais dinheiro para botar comida na mesa, esses pobres iam a esses nobres ricos e diziam o seguinte: olha, eu preciso comer, o que você tem? Aí comprava as terras, comprava as vinhas. Quando não tinha mais nada para vender, comprava as casas. Não tinha mais nada, então, vamos fazer o seguinte: seu filho vai ser meu escravo, sua mulher vai ser meu escravo. E como é triste, quando há pessoas na vida política, que é capaz de se abastecer, de se locupletar com a miséria daquele que está precisando comer e sobreviver. Agora no Brasil, nós assistimos isso, nesse cenário de pandemia, quando recursos foram usados às pressas para comprar respiradores, políticos roubaram, majorando o preço, e impedindo que pessoas lá na ponta fossem salvas, por ganância, por avareza, para se locupletarem. Escândalos terríveis, chamado hoje de covidão, porque pessoas que estão lá na vida política, dizendo que amam o povo, estão tirando pouco do povo para se locupletarem, deixando as pessoas à míngua. Neemias não era desse estirpe. Neemias era um homem que amava o povo, e ele confronta esses nobres, ordena que devolvam para os pobres, para que eles possam sobreviver. Não podiam trabalhar lado a lado um com o outro, enquanto um está sendo oprimido e o outro está se aproveitando do oprimido. Não pode isso. Neemias não pode. E ele reverteu essa situação. Porque aquele que tem vocação, preparo e ética, ele quer o bem do povo, e não a exploração do povo para se perpetuar no poder. E eu quero concluir dizendo o seguinte: aquilo que estava há 142 anos, sem solução, ninguém achava que poderia resolver aquele problema, Neemias consegue, num tempo recorde de 52 dias. Os muros de Jerusalém, as portas de Jerusalém estavam levantadas e podiam ser inauguradas para proteger a cidade e abençoar a sua população. Nós estamos diante de uma eleição municipal, prefeitos e vereadores. E nós, povo de Deus, precisamos pensar com muito cuidado e com muito critério em quem vamos votar, a quem vamos dar o nosso voto. E a nossa oração é que Deus levante pessoas íntegras, honestas, que amem a Deus, que amem o povo, que coloquem a sua vida a serviço de Deus para servir o povo, com integridade, com lisura, com transparência. E desta maneira,
nós possamos ter dias melhores, mais venturosos, e quiçá possamos ver este país tão lindo, tão rico, tão bonito, tão próspero, se tornando uma nação que teme a Deus, a fim de podermos dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, que nós sejamos cidadãos deste mundo, responsáveis, e que nós sejamos cidadãos dos céus, fiéis ao Senhor que nos amou e deu a sua vida por nós. Deus abençoe muito a sua vida, portanto. Amém.